Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou Paulo Monteiro e hoje falaremos sobre Uma Batalha Após a Outra, meu filme preferido de 2025. Tenho o prazer de receber aqui o Wesley. Tudo bom, Wesley? Opa, boa tarde, novamente aqui. O Maurício Comim pela primeira vez aqui no podcast. Tudo certo, Maurício? Tudo certo, aliás, obrigado pelo convite. Fica pra mais vezes, inclusive, né? Que tu é uma das pessoas que mais vê filme também que eu conheço. Ah, é? Disparado, inclusive. O Maurício não sabe, Wesley, ele conhece muito sobre cinema e inclusive sobre projeção, conversando agora antes do podcast, projeção de qualidade de tela e etc. Percebeu coisas no cinema aqui de Nações e Tubarão e toda a região, coisas que eu não percebi, por exemplo. Pô, bora trocar umas ideias depois, levantar uns projetos aí pra frente. Beleza. Vamos fazer umas coisinhas. Gente, pra falar sobre Uma Batalha Após a Outra, filme do Paul Thomas Anderson, estreou nesse mês de outubro nos cinemas. Super elogiado. Eu acho que dos filmes que eu vi repercutindo nesse ano, com a crítica nacional, internacional, é o que teve a melhor repercussão. E junto com Marty Supreme, né, que inclusive estreou essa semana recentemente no Festival de Nova York. Mas antes mesmo de entrar no filme, né, e na sinopse, no que a gente achou do filme, eu queria saber a relação de vocês com o Paul Thomas Anderson, que é o diretor de Uma Batalha Após a Outra e é o meu diretor de cinema favorito. Começa contigo, Wesley. Bom, com certeza, não tem como negar que ele também é um dos meus diretores favoritos. Ele é inegavelmente, talvez, muita gente considera o melhor diretor vivo, o melhor diretor do século. Da geração dele, eu acho o melhor diretor americano da geração dele, cara. E não é por pouca coisa também, né? Deixa eu tentar me lembrar, porque faz muito tempo, eu acho que eu vi a primeira... Pois é, primeiro filme do Paul Thomas Anderson, lembra qual foi que tu viu? Deixa eu tentar lembrar. O meu foi Sangue Negro. Tu começou por Sangue Negro? Sangue Negro. Mas, eu acho que eu também. Mas assim, na época, assim, veja bem, 14 anos de idade, vai gostar de Sangue Negro na época. O curioso que assim, né? Tinha acabado de sair no cinema, deixa eu te perguntar. Tu foi quantos anos? Eu tinha 14 quando saiu Sangue Negro no Brasil. Eu lembro que eu baixei da internet na época o filme. Então, assim, eu lembro que passou aqui em Criciúma, mas eu não fui ver, né? Mas, assim, eu lembro que eu não achei, assim, bom na época, né? Mas 14 anos, né? 14 anos, né? Mas eu lembro que, assim, os outros filmes do Oscar daquele eu não gostei. Conduta de Risco, Onde os Fracos Não Têm Vez, sabe? Mas é aquela coisa, né? Tem certos filmes que exigem certa maturidade pra tu pegar e gostar, total. sabe? Eu tenho uns 2, 3 Paul Thomas Anderson que foi bem isso aí. Eu assisti uma vez ali adolescente e definitivamente não estava preparado. Preciso de uma revisitada. Eu adoro fazer essa revisão, inclusive, tá? Porque tu mesmo, inclusive, me apresentou muito filme quando eu era adolescente que eu gostei, mas que hoje eu penso, cara, eu preciso rever esse filme porque... O olhar que eu tenho hoje. Porque eu não era maduro o suficiente pra entender uma série de questões, né? Pô, imagina, a gente era adolescente vendo o Lobo de Wall Street. A gente achava divertido. Claro que até hoje eu revi algumas vezes, é divertido, etc. Mas tem questões muito mais complexas ali do que somente a diversão que eu tive assistindo com 14 anos, né? Às vezes a gente... Cara, eu revi, não tem nada a ver com o Paul Thomas Anderson, né? A gente vai por vários caminhos nesse podcast. Eu fiz esses dias a minha namorada, um beijo pra Milena, se estiver assistindo. Abraço pra Milena. Eu fiz ela assistir Um Dia de Fúria. Porque tu me fez assistir também. Eu te fiz assistir na época. Claro. Então, eu assisti esse filme adolescente. O filme é incrível, assim, eu ainda adoro. Mas eu assisti adolescente, eu idolatrava o personagem do Michael Douglas. Pra mim, ele era um herói no filme, inegavelmente. Isso, né? Eu revi agora. Um jovem anarquista. Ele é um babaca, ele é, tipo, uma pessoa horrível no filme. Deplorável, ele tá né? tentando, planeja matar a mulher dele, tá ligado? Não, é complicado. Tu lembra qual foi o primeiro filme do PT, Paul Thomas Anderson, que tu viu? Eu acredito que tenha sido Vice-Inerente, alugado em DVD, quando tinha recém saído no locador e tal, porque eu acho que tava concorrendo a alguma coisa de Oscar e tal. Mas foi definitivamente Concorreu uma em duas dessas categorias, o Vice-Inerente. Principais? Roteiro? Não, foi roteiro adaptado e figurino. Eu lembro, esse foi um dos exemplos ali que tu era adolescente? eu não... Tu tinha 17, 16 Exato, anos, se eu né? ver hoje e tal, ainda mais aquela brisa louca que eu gosto, tipo, de filme assim, bem viajado, pá, meio sem sentido. Na época, tipo, eu vi junto com meu pai ainda, aí a gente ficou, que porcaria é essa que a gente tá vendo? O que tá acontecendo? Não tô entendendo. Tu talvez tenha tido a pior escolha pra começar com o filme do Paul Thomas Anderson. Por mais que eu adoro, eu acho um filme fantástico, Vice Inerente, mas eu acho um dos filmes mais difíceis dele, Sim. assim. Eu lembro que na época que saiu, eu tive a impressão que o pessoal, assim, se
tentou muito entender o filme, assim, avaliar ele, dizer se gostou, se não gostou, sabe? Eu percebi muito isso, assim, entre o público médio, assim, da época, né? De tentar entender o filme, ou de se gostou ou não gostou, sabe? Até me surpreendi que na época, aquela locadora Montreal, né? Que era no centro? Isso, que ficava do lado do... Como é que é o nome daquele cachorro-quente que fica bem ali no Sei, centro? perto, sei. É aquilo sei. lá. Eu perguntei lá pro cara que trabalhava lá, ele disse assim, o pessoal tá gostando do filme. Eu fiquei, sério? Oxi! Sério? Tá, né? Aproveitando a brecha que eu falei desse, que foi difícil pra mim, preciso revisitar, também foi, acho que pouquíssimo tempo depois, que eu resolvi assistir o Sangue Negro, que há quem considere o melhor filme do século também. Ele a melhor atuação do século, a do Daniel Day-Lewis. Na lista dos 100 melhores do século do New York Times, ele é o terceiro, se eu não me engano. E eu vi com uns 15, 16 anos no máximo e definitivamente não tinha o preparo psicológico necessário, assim, pra preciso revisitar. O Paul Thomas Anderson, ele tem isso, assim, né? Que os filmes dele, querendo ou não, eles são muito adultos, né? Sim. Ele faz uma construção psicológica de cada personagem maravilhosa, assim, incrível. Pois cara. E outra coisa é que ele é roteirista dos seus filmes também, né? E isso permite que ele tenha muito domínio, inclusive, sobre os personagens que ele cria. Mas eu acho que, inclusive, é isso que acaba afastando, muitas vezes, os filmes do Paul Thomas Anderson de um público um pouco mais jovem. Porque eu lembro que acho que o primeiro filme que eu assisti dele foi Sangue Negro, mas eu devia ter 16 também, 16, 15 anos de idade. Eu lembro de ter gostado, nossa, atuação. Como é que é? O que ele fala o impacto ali das atuações dá pra sentir, né? O cara sim, percebe, sim. Né? Ele falando I abandoned my child, I abandoned my boy. Alguma coisa do milkshake, isso, né? Então, sabe... You drink my milkshake. Isso, sabe? Tu sentia o peso daquela atuação, mas... aquele entorno que é o lance do quase o sonho americano se construindo por meio do petróleo, tu não pegava enquanto adolescente, né? Nem tem como, né? Tem muita não tem a maturidade, a nem cabeça. A bagagem. Exato. E eu acho que todos os filmes do Paul Thomas Anderson tem isso num sentido. Ainda bem que eu não vi quando criança principalmente, né? Mas quando adolescente, Bug Nights. Porque se eu visse, eu ia adorar, achar o máximo, toda a zoação do filme, etc. Mas era um filme... depressivaço também, né? Quando para pra analisar a história em si. Todos os outros, alguns eu revi depois, alguns, tipo Mestre, eu vi pela primeira vez já não tem tanto tempo. Acho eu que vi não... Mestre faz algumas 3 semanas, revisitei, né? Mas vários desses eu revisitei, mas tinha visto pela primeira vez novinho, mas já a primeira... Tipo, todos os outros, fora esses dois que eu falei, né? O Vice-Gerente e o Sangue Negro, todos os outros já na primeira assistida eu já, gostou? 5 estrelas, assim. Sensacional. Mas tem uma coisa também do Paul Thomas Anderson que parece que todo filme, mesmo, por exemplo, quando eu vi Sangue Negro pela primeira vez e talvez não tenha entendido muito bem, ou o Mestre, acho que é o exemplo mais claro, acho que eu vi Mestre, eu devia ter 17, 18 anos, e eu lembro também de terminar o filme e ficar, cara, que filmaço, que absurdo, que personagem, algo muito, não digo nem diferente, mas é algo muito autoral, é algo muito forte. E daí eu revisitei recentemente o Mestre e eu percebi 1000 coisas que eu não tinha percebido, toda a ideia lá, inclusive brincar com quase um espelho de cientologia, né? Que é do culto, etc. Nunca tinha percebido aquilo lá atrás, mas eu já tinha terminado achando um filme fantástico. Então, eu tem algo assisti diferente. A primeira vez foi pelo menos depois da pandemia, mas eu já sabia dessa ideia toda. Eu até fui ver, tendo em mente assim, a perspectiva que eu tinha pré-assistida, né? Era um filme que ia contar a história real da fundação da Cientologia. Eu achava tu isso. já tinha essa ideia da Cientologia? Eu achava que ia ser isso o filme, mas daí até me surpreendi com toda a brincadeira ali que ele faz com a parada. Tu já sabia disso quando viu, Maurício? Antes de eu assistir, na época, eu lembro que comentaram que tinha coisa a ver com a Cientologia. Mas, assim, o conhecimento sobre as coisas que o Tom Cruise faz, eu não sei. E eu arrisco dizer que talvez pra mim o Mestre seja a melhor atuação do Joaquin Phoenix. Ele tá tão coringado quanto, né? Nossa, ele tá mais coringado do que o próprio Coringa nesse filme, cara. Sim. Sinceramente. E o Philip Seymour Hoffman é incrível. Não tem nem o que falar, né? O cara... ele sempre faz atuações assim espetaculares nos filmes dele, né? E até hoje, quando tu vê assim mesmo nos Jogos Vorazes que ele fez, né? Total. Ele marca a presença no filme, né? E deixa certo impacto, mesmo no último, né? Que ele não pôde completar a participação, né? Ainda dá um certo impacto. E saudade também do cara, né? Pô,
Ele foi o melhor vilão de todos os Missão Impossível também, né? Sim. E o Paul Thomas Anderson, eu acredito que tenha sido um dos responsáveis por revelar ele, né? Porque ele tá desde o Bug Nights, dos primeiros filmes, cara, bem coadjuvante, mas um coadjuvante que já marca ali. A gente Tem uma, esse cara tem uma entrevista do Paul Thomas Anderson com... Eu não lembro qual é o apresentador, mas ele é muito famoso por fazer entrevistas com cineastas, que é uma mesa, ele, o cineasta, um fundo preto e por aí vai. Tem conversas de 1 hora, assim, são fantásticos. Depois que ele lançou Bug Nights, se eu não me engano. E ele fala assim, quando eu bati o olho no Philip Seymour Hoffman, eu falei, foi amor à primeira vista mesmo. Eu fui feito pra ele foi feito pra mim. E né, cara? Porque desde Bug Nights, Magnolia... Ele tá em Punch Drunk Love? Eu acho que ele tá em todos. Eu acho que ele tá em todos os filmes dele. Ele tá em todos. Não, ele não tá no Sangue Negro, né? Ele não tá nos depois que ele morreu, né? Ah, não, Embriagado de Amor ele tá. Pô, cara. Eu já achava que não. Não, ele tá em Embriagado de Amor, ele não tá em Hard Date também, né? Que é o Jogada de Risco. Mas eu vi todos os filmes do Foi Paul o Thomas único que Anderson. gabaritou, então. Eu e ele estamos devendo. Cara, ele é de Hard Date. fato o meu cineasta favorito, assim. Eu não sei, parece que tem uma maturidade, uma criatividade, personagens muito marcantes, muito complicados de se entender. E daí a gente vai falar sobre Uma Batalha Após a Outra, que é o tema desse podcast, que é o filme que lançou esse ano. Pra quem não viu ainda Uma Batalha Após a Outra, vai estar no Oscar, então assistam, né? Pelo menos em umas... Eu vou chutar abaixo 6 categorias, mas eu acho que mais. Pra mais. Sinceramente. E conta a história, né, desse... Se eu focar no personagem do Leonardo DiCaprio, que era um revolucionário nos Estados Unidos, fazia parte desse grupo revolucionário, French 75, French 75, e que roubava banco como um aviso para o banco contra todo o sistema bancário, etc. Libertava imigrantes que eram presos irregularmente ou ilegalmente, de certa forma, pelos Estados Unidos, e toda essa questão. Porém, 16 anos passam, o Leonardo DiCaprio, pai, ex-revolucionário, fugido, inclusive, e escondido por conta do que ele fez durante a Revolução, é perseguido por um desacaso do passado, que é o personagem de Champagne, que vai perseguir ele, mas sobretudo a filha dele, que é uma mulher preta, inclusive, né? Uma adolescente negra. E aí se desenrola todo esse filme, etc., que é uma loucura absurda, mas é o melhor filme do ano. É muita coisa que acontece no meio disso que tu falou, assim, porque é um filme... É muita coisa que parece que faltou pra entender bem o foco da história, mas é porque é um filme dificílimo de falar sobre e evitando spoilers, né? É justamente isso. E é um filme que não para em momento algum. Ele já começa com tudo e tu já tem que entrar no ritmo dele pra tu não... Exatamente. E 2h40, assim, que voam, né, cara? Ficou, passou, e tu ainda quer mais. E isso que o Maurício falou é muito legal, porque, cara, eu gosto de filmes com ritmo acelerado, etc. Mas acho que fazia muito tempo que eu não vi um filme que, de fato, ele não tem nenhuma queda de ritmo mesmo, né? Isso pega até a forma... Geralmente filmes que... Quando o filme tem o desafio de apresentar o personagem, ele, em algum momento, ele decide desacelerar, né? Teve vários momentos que eu queria ir no banheiro e... Até mesmo nas cenas mais calminhas, mais tranquilas, tu tá tipo... Meu Deus, mas o que eles estão conversando é vital, assim. Não dá pra eu sair agora. Pra vocês, é o melhor filme de 2025? Cara, eu tenho algumas críticas, mas sim. Definitivamente o melhor filme do ano até agora. E tu, Maurício? Eu ainda quero ver até o final do ano pra definir se é ou não. Até agora. Eu acho que é agora. Eu não... Olha, cara, esse ano eu achei que 2025 foi tão irregular pra filme, assim, não teve um filme que eu achei... Nossa, o melhor filme gigantesco, do ano. assim. Mas, assim, esse chegou, assim, no meio do caminho, eu diria. Mas vou esperar pra rever, pra ver se... Vou considerar como o melhor do ano, ou mas definitivamente é um dos melhores. Isso é inegável. Talvez eu tenha ido com muita... Por fato de ser muito fã do Paul Thomas Anderson, eu preciso, acho que, rever com um pouco mais calma também esse filme, né? E eu também... eu até falei isso pra ti, né? Semana passada, eu acredito que também, talvez, numa revisitada ali, eu acabe dando 5 estrelas. No momento, não. Não? Mas... uma revisitada, se eu revisitar, talvez... eu vou dar 6 estrelas, eu acho. De 5, porque eu gostei demais, cara. Demais mesmo. Porque, eu acho que... E é uma coisa que estão se falando muito nesse ano, usando Uma Batalha Após a Outra de referência e também Pecadores, que também é um filme que eu adorei, né? Eu ainda não vi. Que isso, gente? Sério? Sem tempo, né? Muita coisa. Gente, tá na HBO Max. Só botem na TV e Eu vejam. baixei ele lá no PC, mas eu não vi ainda. Que isso? Sério? Nossa senhora. Pô, tive que cancelar coisas ali, o rolê de trabalho pra estar aqui hoje, tá? É verdade, cara. Eu vou te dar essa colher de chá. Mas a gente falando que tem filmes, esse ano de 2025 com Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, um resgate de um cinema blockbuster
pelo menos com grande orçamento, com muita autoralidade, né? E eu vejo muito isso, cara, em uma batalha após a outra. E com o pé no político também, né? Total, total. Eu acho que, assim, recentemente, assim, poucos filmes, assim, eu diria que são corajosos em comentar temas, assim, atuais de uma forma, assim... Eu diria que até o filme, ele tem bastante coisa, assim, que provavelmente a gente não vai captar da primeira vez, mas, assim, eu diria que num filme adulto, eu diria que Uma Batalha Após a Outra é um desses casos. Mas eu gosto de citar, por exemplo, Jogos Vorazes, porque ele tem uma certa maturidade no falar sobre a temática, sobre regimes fascistas, ditaduras e tudo mais, sabe? E principalmente, eu até costumo falar que o segundo Jogos Vorazes estreou bem no ano que teve as manifestações não é só por 5 centavos, exatamente. Sim. Foi um filme que eu falei, cara, o filme 2013, estreou, né? 2013. O filme chegou no ano perfeito. Hoje em dia não é que é muito difícil, mas dentro de blockbusters é bem difícil aparecer, sabe? E nessa discussão, inclusive, né? Acho que talvez se fosse falar, Wesley, vocês acham esse filme um filme político? Porque essa foi uma discussão que chegou muito nas redes sociais, né? Pra quem é da bolha do cinema. Que não, mas não é um filme político. E eu respeito, inclusive, quem entende que não. Mas eu acho que e até pelo entendimento de que toda obra, no fim das contas, né? Política. Sim, não dá pra toda dizer obra que não política, é política, de certa maneira, né? Mas até foi uma coisa que eu conversei contigo também semana passada, né? Talvez eu esteja falando besteira, eu não sei. Mas eu senti que, na verdade, faltou mais para... É uma das minhas críticas, né? Faltou um pouquinho ali para ser mais político, mais politizado. Porque o que eu achei, por exemplo, o grupo revolucionário que eles pertencem ali, 75. claramente é um grupo, uma gangue comunista, esquerdista e algo do tipo. Em nenhum momento do filme, de quase 3 horas, é mencionado, é citado esquerda ou citado comunismo, algo do tipo. Sim. Nem capitalismo, enfim, né? Exato. Nem democrata, nem republicano, inclusive, né? Quando ele entra, inclusive, nos senadores, se não me engano, ele não fala democrata ou republicano, né? Fala? Não. Ele não fala lembro. só que é senador e é um político. Exato. E, por exemplo, o personagem do DiCaprio ali, que seria ele e a filha dele, né? Mas ele que seria, tipo, o herói, assim, da história ali, por mais que o personagem dele seja sensacional, né? Também toda a nuance psicológica e tal. Maravilhoso, cara. Mas retrataram ele como, tipo, um cara todo atrapalhado ali, meio drogadão, maconheiro, essas coisas. Aí o que eu pensei, assim, enquanto eu tava assistindo o filme, mas eu pensava e ao mesmo tempo eu já vi, não, mas será que é isso mesmo e tal? Mas parecia um pouquinho o Paul Thomas Anderson com um pé atrás, assim, sabe? De se... Tu sentiu isso? Tipo, de receioso de se posicionar. De se posicionar, Pra mim parecia um pouquinho isso. Eu vi muita momentos. gente pensando, eu discordo completamente, mas eu vi muita gente indo nessa linha também. Não sei o que tu acha, Maurício, nesse sentido. Eu repensando, assim, eu reli, assim, meu próprio texto que eu escrevi sobre o filme, né? E repensando o filme também, eu acho que, assim, a questão do filme é que o personagem, ele viveu as batalhas dele no começo do filme, né? E pela filha ele mudou, sabe? E isso deixou ele naquela coisa, assim, de uma certa inércia, por assim dizer, né? E toda a questão que vai acontecendo ao longo do filme, da questão do telefone, de descobrir qual que é a senha, de ir atrás da filha, de descobrir, ver lá o que está acontecendo lá com os imigrantes, lá com o Benício Del Toro, ele, de certa maneira, saindo dessa inércia de redescobrir esse ponto da vida dele que há muito ele deixou para trás e que justamente a namorada dele, né, acabou nunca deixando isso de lado, porque tá no sangue dela, né, no caso, né. E no caso... Vou até pegar o nome da atriz, porque eu tava tentando lembrar, mas pode continuar. E nesse ponto, assim, ele percebeu ali que aquela vida dele de revolucionário tinha que ficar para trás por questões de força maior, né? Ele até lá naquela cena que ele vai conversar com a diretora da escola, né? Ele pontua e questiona aquela questão dos livros lá. Eu não lembro, eu não lembro em detalhes daquilo lá, mas... E é uma conversa muito franca, né? Ele tá chapado naquela cena. Ele é um pai não necessariamente responsável, mas preocupado e amoroso. Ele tem certa consciência política, né? E justamente os pontos que ele levantou... O filme que ele vê... Perdão, deixa eu até te interromper, mas ele tá vendo aquele filme preto e branco que é um clássico também. Um clássico meio Viva la Revolução também, acho que é russo. Eu não lembro se é russo ou é cubano, enfim, Vibe Potemkin ali. Isso, exatamente. E assim, conforme vai acontecendo a história, ele vai redescobrindo esse ponto ali da vida dele. Batalha de Argel, Libre agora. Isso. E daí, conforme ele vai
refazendo as batalhas após a outra do filme, né? Ele vai redescobrindo, relembrando um pouco disso daí. Que, de certa maneira, ele não pode deixar pra trás esse ponto da vida dele, né? Que foi importante na vida dele e tem certa importância na história e na carreira política dele, né? Então, isso é uma coisa que ele redescobre a partir dele e também através da filha dele, também ao longo da história. Nessa questão de ser um filme político ou não ser um filme político, eu acho que, claro, existem filmes que são muito mais políticos e que se propõem a ser muito mais bem posicionados nesse sentido, né? Mas uma coisa que eu acho fantástica desse filme é o quanto ele consegue traduzir um cenário caótico que é os Estados Unidos, inclusive politicamente, principalmente politicamente, porque eu vi gente comentando isso e eu concordo, penso da mesma forma. Eu sinto que daqui a 20 anos, se a gente quiser entender por meio do cinema o que era o sentimento dessa época em específico da política nos Estados Unidos, esse filme vai servir. Porque ele capta uma ideia, por exemplo, de uma revolução que vem mais jovem, que é o DiCaprio antes, é a filha dele, né? Tem essa mensagem também da revolução se construindo, né? Se redescobrindo. Porque se passando ao longo das gerações. Isso, passando de geração em geração. E eu acho isso fantástico. E ele usa também esses estereótipos, porque, claro, o personagem do Champagne, que inclusive tá feio que é um raio, né? Ele tá muito feio, cara. E ele é detestável. E ele merece o Oscar de melhor ator coadjuvante por isso. Todos ali, acho que o DiCaprio, talvez a filha, não sei. Nossa, a filha mulher tá também. cara. Todos eles são até indicados Hall, de certeza. Né? Agora o Champagne, eu já daria o Oscar na mão dele, assim, leva. Não, até agora, não pra mim, não tem discussão. É daqueles personagens que tu quer entrar na tela e tu matar com as próprias mãos o cara, assim. O ódio que ele te faz ter. Não, é absurdo. E o que eu digo de captar eu acho que ele capta a essência de uma loucura política muito grande nos Estados Unidos. Inclusive utilizando humor pra isso, porque ele é um filme muito bem humorado. É um filme que eu rio do começo ao fim, por meio do personagem do DiCaprio, principalmente, né, pelo personagem do DiCaprio, primeiro personagem do Benício Del Toro, mas porque ele consegue, eu acho que ele usa desses estereótipos, tipo o DiCaprio maconheiro, ou o Champagne durão, mas ainda assim um grande idiota, né? O Champagne é um grande idiota nesse filme, por mais que seja um militar. E representa muita coisa, até no Brasil, né? Não só nos Estados Unidos, exatamente, sabe? E uma coisa que eu acho fantástica nesse filme, dentro dessa loucura que ele consegue captar, é aquele clube dos aventureiros natalinos. Eu acho que é isso. Que, cara, esse é o auge, assim, pra mim, dessa discussão, porque ele cai em algo que a gente vê hoje muito facilmente, que é o seguinte: gente se comportando com várias ideias fascistas, nazistas, racistas, preconceituosas e afins, mas que não se consideram tal porque não utilizam essa nomenclatura. Sim, isso. Bem o que a gente falou, é a tempesta lá do The Boys e tal. Exatamente, né? E utilizam isso como argumento, né? Vocês concordaram com tudo que eu falei, só não gosto da palavra nazista. Exatamente isso, e daí usam inclusive isso como argumento. Como é que vão me classificar? Como é que eu vou ser uma pessoa nazista? Não sou nazista, eu tô aqui no meu clube dos aventureiros natalinos. É tão ridículo quanto, sabe? Esse clube, o nome já é ridículo pra isso. O filme tem certos elementos satíricos, né? Também. Total. Então, isso entra nesse aspecto. O filme, ele meio que... Não sei dizer se ele ridiculariza de certa maneira ou se ele... Como é que se diz? Exatamente esse ponto. Se ele tá ridicularizando ou se ele tá mostrando, de certa maneira, uma certa realidade, né? Os dois, né? Eu acho que ele nem... Sinceramente, minha opinião, acho que ele nem ridiculariza. É que às vezes a gente não percebe que é isso, né? Sabe? A gente consegue encontrar exemplos muito parecidos com isso. Não, a gente conversou até, né, sobre a crítica do Pablo Vilaça sobre esse filme, que ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que enquanto no filme, que teoricamente também retrata uma atualidade, eles fazem esse clube secreto ali, meio neonazista do clube inclusive, e tal. Na vida real, nos Estados Unidos, o pessoal não tem mais nem vergonha, não precisa ser secreto, não é? Exatamente. É escancarado. Não. É exatamente isso. Inclusive, a casa que eles usam pra se encontrar, se eu não me engano, era a casa real. Ah, cara, posso estar muito errado nisso, mas era de algum político dos Estados Unidos, aquela casa que eles usam pra se encontrar. E se eu não me engano, era do Ronald Reagan. Coisa a respeito, só que eu não lembro o nome da pessoa. Eu acho que era o Ronald Reagan. Eu acho que o período que o filme se passa é mais ou menos, pelo menos do 16 anos antes, né? Eu acho que é o Reagan. Acho que sim. O filme não estabelece exatamente o ano que se passa, né? Também, cara. Eu fiquei confuso, eu não consegui pegar direito. Pois é, tu conseguiu determinar isso? Porque o que eu entendi, esse filme deve se passar a última parte por volta de 2030.
Pode ser, tá? É Pra porque mim- eu acho que como no começo do filme ele se passa, a primeira coisa que eles fazem é justamente de pegar os imigrantes e tudo mais, eu acho que pode ser atual ou de uns anos pra cá, recentes, né? E 16 anos depois, mais pra frente. Daí como vocês falaram, né? O filme não estabelece exatamente um tempo exato, mas eu acho que é proposital por parte do Paul Thomas diretor. Anderson, né? Pra mostrar que, de certa maneira, que o passado ainda se manteve no presente. Não mudou muita né? coisa, exatamente. Que é o que a gente faz. Se a gente olha pra 16 anos atrás, a gente não vê tanta mudança nesse sentido, Quando né? eu vi, eu tava entendendo algo ali entre os anos 70 e hoje, tá ligado? Apenas uma diferença de 50 anos. Somente, né? Eu não consegui perceber em que período era que tava rolando. Assim. Uma coisa que eu usei pra me guiar, eu até comentei isso contigo, foi o fato de que quando tal personagem acaba presa, então antes dos 16 anos, né, no período inicial do filme, na linha do tempo, tem um policial que chega e tira uma selfie com ela com um smartphone. Então eu acho que é pra ali pra 2013, 2014, por aí, quando já tinha esses smartphones com câmeras frontais, por exemplo. E daí passa 16, então 2029, 2030. E Até segundo, uma- não é nem algo que importa muito, né? Uma Tempo. fala quando eles estão. Qual é a palavra? Pô, esqueci uma palavra semelhante a interrogando. Interrogando. Quando eles estão interrogando a filha dele e tal, que eles comentam um negócio, então você é a única adolescente de ensino médio hoje em dia Nos que não Estados tem um Unidos que celular. não tem um celular. Bom, gente, outra coisa que eu quero entrar com vocês nessa questão. Esse podcast vai ter 2 horas, tá, Matheus? Vai porque vai ter. Humor do filme. Porque eu sempre achei o Paul Thomas Anderson bem humorado em alguns filmes. Alguns filmes eles não dão essa margem, né? Sangue Negro não dá margem pra ser bem humorado. O Mestre, ele não dá margem pra ser bem humorado. Trama Fantasma também não, que é o meu favorito, inclusive. O Bug Night, sim. O Bug Nights tem... Pô, vamos lembrar que o Paul Thomas Anderson dirigiu o Adam Sandler. Mas é um ponto. O Adam Sandler não tão engraçado, né? Mas esse humor, pra mim, ele. Mas atuando muito. Nossa, demais. Eu lembro que. Só o Paul Thomas Anderson pra conseguir tirar uma puta atuação do Adam Sandler. Não, cara, os irmãos depois ele Safdie também. né? mas Joias foi Brutas depois, também. né? Os irmãos Safdie com Joias Brutas. Mas eu acho que o humor é um elemento crucial pra esse filme caminhar, assim. Porque eu tava até refletindo hoje, eu acho, inclusive, quando eu tava vindo pra cá. O quanto que esse personagem do DiCaprio ser essa figura que é quase o alívio cômico da história facilita pra gente ter um olhar sobre algumas coisas, né? Passar pela revolução, a parte da paternidade e um acerto de contas, por exemplo. E é humor, pra mim, que ele, além dos comentários políticos, quase satíricos, como disse o Maurício, ele visualmente te pega demais, cara. Ele é humor, em alguns momentos, quase Chaplin, quase Buster Keaton, assim, sabe? Eu vi muita gente defendendo como a melhor atuação da carreira do DiCaprio e tal. Aí eu achei meio exagerado. Não, Tem pelo menos não, umas não. 5 ou 6 Eu ali nem que eu sei gosto se- mais. Mas definitivamente é a atuação mais engraçada, que eu mais dei risada dele. E olha que ele tem algumas no currículo. Não, o Lobo de Wall Street, ele tá indo mas- pra essa linha, né? Que ele tá Não indo... olhe para cima. o Não Olhe Pra Cima, até dentro do próprio Assassino da Luz das Flores, ele é um bobalhão, né? Sim, Sim, meio sim. burrão e tal. Não sei o que tu acha, Maurício, sobre essa questão do humor do filme. O humor do filme, assim, eu não sei se o Pablo Vilaça, né, vocês comentando, até a própria crítica dele falou que o humor do filme ele pode não pegar tanto por causa dessa questão que a realidade que o filme mostra já tá muito acontecendo. Umas coisas Isso tão absurdas ali Exato. que o cara não que é daí, difícil dar risada. que daí às vezes a gente acaba meio que... Será que eu devia estar rindo disso? Por exemplo, a primeira cena do Champagne no filme, eu fiquei meio assim... Gente, será que eu devia estar rindo disso? Será que eu devia estar achando engraçado ou alguma coisa assim? E eu pensei, o filme vai pra essa linha já? Sim. Uns 5 minutos de filme, cara. E eu jurava que, tipo assim, ó, pelo trailer tu acha que vai ser assim, ó, o Champagne vai ser o grande vilão do filme e tudo mais, que ele vai ser, tipo, aquele militar ou alguma coisa do tipo, que é linha dura que vai atrás Isso. deles. Só que a primeira coisa que a gente vê é o cara seduzindo a mulher que tá no ponto de arma pra ele, tá na mira. E eu fiquei, Isso. tipo assim, gente, como assim? Ao mesmo tempo que todos os personagens são caricatos no filme, mas são extremamente reais, né? Eu consigo ver um Champagne, eu consigo ver vários. Eu já devo ter conhecido alguns É isso, Champagnes cara. por aí no filme. Eu esqueci o nome do personagem dele, É o Jack. Blackjaw, Coronel Blackjaw, né? Blackjaw. Lockjaw, perdão. Que é uma Coronel piada, né? Lockjaw. Uma espécie de piada com o dente dele, um negócio assim, né? Eu sei porque é travado, mas Lockjaw é...
Bom, não vou conseguir pensar na tradução agora exatamente, mas imagino que sim. Acho que é mandíbula, não é? Sim. Lockjaw é mandíbula, né? Isso, exatamente. É. E outros personagens também, eles também usam codinomes engraçadinhos. A Jungle Pussy também. Isso, cara. Exatamente. Então faz parte dos elementos de humor do filme, né? Esse ponto. Mas uma coisa que me pega muito é o humor visual, assim. E a parte visual desse filme é fantástica. Eu invejo o Maurício conseguiu ver na projeção lá em Tubarão. Com... IMAX? Não. Não, é projeção a laser. É diferente. Cara, é outro filme que eu vi, eu fiquei já fascinado pela aquela primeira cena que é quase no anoitecer ou amanhecer, né? Naquele contraste deles indo libertar os imigrantes, etc. Mas a parte do humor, ela é muito construída no visual, cara. Que é, por exemplo, a cena onde ele falou Viva la Revolução. Ele baixa o negocinho e roda o tapete, sabe? Isso é Chaplin, cara. Isso é Buster Keaton. Ou na cena final, que todo mundo tá comentando, né? Eu concordo que é a melhor cena do filme, a cena da perseguição. Nossa. Cara, é Hitchcock, vários outros desses grandes cineastas, mas tem um humor... Eu tava vendo com a minha namorada, com a Evelyn, um abraço hoje sempre pra Evelyn, que tá naquela perseguição, intercalando aquela tensão absurda, que é ela fugindo, a filha dele, o maluco político perseguindo ela, e corta ela, corta ele, corta ela, corta ele. No fundinho de toda aquela perseguição de 2 Mustangs, tem um carro ferrado, que aparece que é o do DiCaprio. Cara, quando eu vejo aquele carro no fundinho, eu já começo a me matar de rir, porque o contraste é muito grande, né? E contrasta também com a outra cena um pouco antes, acho que umas 3 horas antes, dele tentando acompanhar o ritmo lá dos caras do parkour e tal, na perseguição. Cara, dele caindo no meio dos caras do parkour. Então, visualmente, o filme é muito inteligente, né? Pra contar esse humor. E uma coisa, assim, que me chamou a atenção, assim, sobre o filme é que é o primeiro filme do Paul Thomas Anderson que vai no gênero de ação, sabe? O mais próximo de ação mesmo. É o maior blockbuster, é o maior orçamento dele, né? Sim, exatamente. E, no caso, a sequência de ação do filme, ele vai completamente numa toada diferente do que a gente tá acostumado no gênero, né? A gente não tem o combate físico, né? Sim, e geralmente, eu até pontuei na minha crítica que, por exemplo, os filmes de ação geralmente apostam mais na velocidade do movimento, da ação, do que está acontecendo na tela, para dar aquela emoção. E a cena da perseguição no final é completamente diferente, né? Ela além da calma como a cena vai indo, assim, a estrada indo assim naquela calma, como se fosse uma miragem. A gente as ondas que o Benício Del Toro fala. Exatamente. Né? E assim, ao invés de a gente ver corta pra estrada, corta pra um, corta pra outro. Naquela velocidade, a gente é obrigado a acompanhar aquela coisa naquela calma. E a trilha sonora vai ressaltando aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa, sabe? Então, foi muito curioso ver isso do Paul Thomas Anderson brincar com o gênero de ação, se apropriando das características dele como diretor. Ele é genial. É genial, cara. Genial, assim, porque é outra coisa. Eu acho que inclusive é a primeira vez que eu paro pra pensar exatamente nisso, né? Ele é um filme de ação, mas como que eu não consigo comparar ele com nenhuma outra ação? Exato. Né? É uma ação dosada? É uma ação dele, é uma ação do Paul Thomas Anderson, sabe? Mas não deixa de ser um filme de ação. Tocou na ponta na questão da trilha sonora, absurdo também, né? É aquela trilha sonora que ela fica... Ela que, na verdade, é a trilha sonora que dita o ritmo do filme, né? Se a gente sente a ansiedade, se a gente sente a tensão... A cena onde começa ali o drama dele pelo telefone e tal, o que aquilo dura? Aquilo dura, acho que quase 1 hora do filme. Cara. E com a trilha ali o tempo todo não para, tá ligado? Sim, a gente fica desesperado com aquilo lá. Logo quando ele começa lá, antes do Champagne invadiu a casa dele, assim, e ele percebe que não sabe o código... Isso! E a trilha vai aumentando, já fica... Putz, ferrou de vez. E o filme consegue te captar também nessas relações, né? Que é o fato de... Não que no fim das contas, mas é sobre pai e filha, né? Também. Sim. É sobre essa relação familiar. Que pega muito, né? Eu acho que é aí onde ele consegue ser um pouco mais universal, né? Que é quando ele para pra falar sobre coisas que acabam... Indo mais pro nosso cotidiano, do cidadão. E provavelmente por isso que o filme pegou bem o público, eu diria, né? Apesar da temática, assim, da abordagem que o filme tem,
É a questão justamente da relação pai e filha que aproxima o espectador da Isso. história, sabe? O Licorice Pizza, por exemplo, Eu adoro O também. filho do Philip Seymour Hoffman, Exato. né, o ator principal. É, porque não contente em fazer a carreira do Philip Seymour Hoffman, ele vai fazer também. E é ótimo, né? O filho dele é um sim. muito bom ator. Sim. E o Licorice Pizza, por exemplo, tem a temática principal, o primeiro amor, a coisa assim, é uma coisa que é fácil de pegar, né? Sangue Negro já não tanto, né? É. Esse é o ponto, assim, que digo, né? Temáticas que a gente acaba se aproximando, de certa maneira. Se não tivesse um certo elemento ali do filme, da aproximação de pai e filha, provavelmente o público teria certa dificuldade de pegar o filme, sabe? Eu acho que ia aproximar por Exatamente. essas ideias que a gente tá, de ver a revolução, de ver que é uma coisa que causa interesse, mas para ter a importância, né, de se conectar, para se preocupar de certa forma com os personagens, ele age ali na questão do pai e filha. E outra, né, a atuação da Chase Infinity como a Nossa. filha. Cara, essa menina eu acho que ela deve ter no máximo... Ela é forte assim, né? Passa Ela deve ter no máximo 12 linhas de diálogo. No máximo. Porque ela quase não fala a toda metade do filme pra frente, né? Quando ela aparece. Ela quase não fala nada. Ela aparece em tela, tu consegue olhar pra ela. Sim, tu presta atenção nela. Ela domina o filme e olha que ela protagoniza com Leonardo DiCaprio e Champagne. É, cara. Exatamente. E são dois atores, assim, formidáveis, assim, né? Não, absurdos. Eu achei legal essa subversão ali no 16 anos antes, que normalmente é o contrário que a gente tá acostumado, né? Que quando eles têm filho, é o personagem do DiCaprio que é o pai que fica nessa de opa, agora a gente tem uma filha, agora a gente precisa ser mais responsável, dar uma pensada nessa vida que a gente leva e tal. No caso Enquanto que ela, a mãe né? não quer parar, a mãe quer bem loucona e tal. Eu quer- acho que ela teve um pouco de depressão pós-parto, Sim, eu acho. sim. Certamente pesou um pouco nisso Explorou daí. muito ali as nuances psicológicas de cada um. E outra atuação fantástica, né? Sim. Eu nunca tinha visto essa atriz. Que Eu é também não, eu acho que ela deve aparecer no Oscar. Eu acho também. Deixa eu até pegar o Teyana nome dela. Taylor? Acho que é. Teyana né? Taylor, exatamente. Ela fez... Cara, de conhecido, ela fez o Príncipe em Nova York 2, basicamente. Eu achei horrível. Eu nem vi esse filme, pra ter uma noção. E ela fez o A Thousand and One, que é um filme independente que é conhecidinho e bem elogiado. Mas é outra atriz fantástica, né? E eu acho interessante nisso também, porque é outra personagem que ela tá em tela, tu só consegue olhar pra ela. Porque ela é muito forte, visualmente muito forte. E... Todos os personagens do filme são hipnotizantes, né? Sim. mas essas duas em específico, cara. E dentro desse contexto, a personagem da Regina Hall também, né? Regina Hall? É. A eterna Brenda do Todo Mundo em Pânico. Quem ela é? Ela é a Brenda, né? Não, mas quem ela é no filme? Ela é quem vai ajudar a filha do Leonardo DiCaprio. A freira? Não. A quem vai levar ela até lá. Que encontrou ela no banheiro Isso. da festinha. Porque eu vi o nome Regina Hall no elenco e eu sei que é a Brenda do Todo Mundo em Pânico, mas eu não consegui reconhecer na hora e tal. quando eu- E ela tem uma atuação... Muito boa, eu achei, sabe? Sim, ela cara. é uma atuação muito discreta, mas ela tem certo impacto no filme, sabe? Ela é serena, né? Ela Exato. é quase doce, assim. Porque ela tá num ambiente de revolução e de fuga, mas ela tá ali... Ela tá sempre agindo na parte emocional, né? Que é ajudando, por exemplo, ele a fazer a fuga. Ela é a ele bússola moral da história, pra falar Total. a verdade. Tanto que ela mesma observou que a personagem da Teyana Taylor, me fugiu o nome dela agora Ai, de novo. cara, ela... eu vou Ela pegar- até E fala ela assim tem um apelido muito bom, né, também. E ela fala assim, ela tá agindo como se não estivesse grávida, sabe? Perfídia Beverly Hills. Que Isso. nome massa, né? Pô, o nome dela é Perfídia Beverly Hills. É fantástico, fantástico. Ainda bem que eu não quero ter filho, porque era por aí que eu ia batizar. Se for menina Perfídia, se for menino... Daí não sei, o nome do DiCaprio. Ou é só Bob, né? O nome do personagem do DiCaprio. Gente, pra encerrar, né? Já? Pois Já. mas já tá indo pra vários minutos. Bom, vamos continuar conversando, mas já pra entrando nessa discussão um pouco mais final. O personagem do Champagne. Porque eu por mais que eu acho que é uma unanimidade dentro das avaliações e tudo que eu li até agora, que a atuação dele é excelente, etc. Mas o personagem dele em si talvez seja o mais complexo, né? Desse filme. Porque ele é o coronel, só que ele é ele é odioso. Ele é odioso do começo ao fim. Sim.
Só que no fim das contas ele só quer participar de algo. Sim. Ele representa muito o cidadão conservador de bem da família que defende as tradições cristãs. Sim. Nesse caso, sim, cara. Dentro desse estereótipo, ele funciona perfeitamente. Mas esse ponto, por exemplo, de que ele age toda aquela linha final, né? Aquela última parte do filme, depois de 16 anos, tudo aquilo porque ele quer fazer parte do clube dos aventureiros natalinos, sabe? Sim, é uma necessidade, assim, muita gente fala, assim, que certos grupos políticos, assim, as pessoas só estão lá porque elas querem participar de algo, se sentir vivendo alguma coisa, sabe? Esse é um ponto do filme. Então, assim, é curioso que o destino final dele, no filme, sem revelar muito... ele consegue, mas no momento exato que ele conseguiria, ele acaba acontecendo o que acontece no filme, né? Quando eu vi o filme, eu até pensei, quando ele sobreviveu àquele acidente lá no final do filme, eu até fiquei... Nossa, mas absurdo, impossível, né? Impossível. Mas assim, eu até entendo assim, o motivo de acontecer o que acontece lá no final do filme, porque mais amargo o destino pra ele, né? Pra dar o desfecho, né? Exato. Porque mesmo depois daquilo, ele ainda assim... ele quase morre, vai parar no hospital, fica todo fodido. Tudo pra ele, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena porque ele conseguiu se ele puder estar ser lá, aceito pelos amiguinhos que ele admira. Do Clube dos Aventureiros Natalinos, que é um nome maravilhoso também, né, cara? A cena que tu mesmo comentou também, um dia que a gente conversou, que, tipo, ele todo machão ali o tempo todo, pá, não sei o que, militar e tal. Aí daqui a pouco entra no elevador, ninguém vem, pá, ele lambe a mão pra pentear o cabelo, pra ficar bonitinho, pra aparecer pros amigos também, né? A forma como ele anda, ele é todo estranho, né? Todo o complexo dele com a perfídia, né? Que ele... É um complexo de inferioridade que ele possui, né? Isso, mas de desejo também, né? E até acho engraçado também que quando a filha dele, do Leonardo DiCaprio, comenta assim... da roupa muito justa dele, que a primeira coisa que ele fala assim eu não sou gay, falou assim, bem naquele estilo explosivo do próprio Champagne, sabe? E isso diz ele muito tem que do marcar personagem. isso, né? Exato. Demarcar isso. Sim. Cara, eu ouvi muita gente nas críticas e tal comentando sobre essa cena, que é um negócio meio que veio de um estudo a partir de, sei lá, Freud, um negócio assim, né? Tipo, um negócio da masculinidade essa mesmo. Cena assim, dele né? com a... um negócio de masculinidade mesmo, assim, da pessoa, tipo, sei lá, ser meio que de certa forma um gay enrustido, e daí por isso quer passar o tempo todo a imagem de machão. Mas né? Tem muito disso. Então, mas eu não sabia que esse tipo de estudo... Eu não lembro se era necessariamente Freud, mas eu vi muitas críticas, um nome ali de algum psicólogo, da época e tal, que meio que foi o precursor disso. Meio que, sei lá, teoria queer, negócio assim de... Mas é o que a gente sempre discute quando tem esses personagens específicos, né? Que são tão... Bom, que quer muito passar a imagem de macho, e eu dei Sim, até tem muito disso. Isso. Eu acho que ele tá querendo esconder alguma coisa. Bom, mas se eu for fazer minha lista de atuações preferidas do ano... Só que é muito complicado, cara, porque de fato é uma atuação fantástica, mas é muito odioso, né? Você não consegue ter o mínimo de relação, empatia com aquele personagem, porque ele age do primeiro minuto até o último minuto da maneira mais odiosa possível. Mas aí que vem, inclusive, a mão do Paul Thomas Anderson, né? Ele consegue fazer isso... E ainda assim, tu bate, olha pra aquele personagem, cara, ele é o personagem mais complexo desse filme, talvez o mais interessante. É uma forma que o próprio Champagne, acredito que também do próprio Paul Thomas Anderson, de suavizar ele com essa questão dele querer se encaixar em algum grupo. Isso. Ele dá justificativa para as ações dele, né? Ele se afirma dessa forma para pertencer àquele grupo. Bom, o filme é simplesmente fantástico. Se ele não consegue justificar, ele inventa a justificativa, né? Por exemplo, na missão que ele lidera... Que é uma mentira, né? Ele usa uma desculpa de droga e tal, sendo que não tem nada a ver. Né? Nossa, inclusive ele outra coisa do filme, né? Ele faz um batalhão de invasões numa cidade minúscula só porque ele quer ir atrás daquela personagem. Eu achei muito legal como o filme, eu diria, expôs, não inventou, aquele negócio dele... chama o... Como é que é?
Chama o Van Halen. Daí no meio do protesto lá rolando, chega um cara com a camisa do Van Halen no meio dos protestantes, mas que trabalha pros militares pra começar tipo, ele joga uma bomba pra dizer que os rebeldes iniciaram a coisa e a polícia tem que agir. Pô, dá pra dizer que não é político, sabe? Sim. Essa cena, inclusive, da perseguição, da fuga, que é baseada inteira numa ansiedade comum, né? Que é achar um lugar e carregar o celular. Todo mundo já passou por essa mesma situação. Eu só quero carregar o meu celular. Volta e meia, né? Inclusive aqui, né? Teu celular tá carregando hoje ou não? Não. O meu tá mas aqui. Às vezes, já teve vezes que eu vim que... Mas o filme seria mais curto se o celular já tivesse carregado. Se ele tivesse um power bank, né? Por exemplo. Mas a forma como é dirigida toda essa cena da fuga, né? Que, cara, aquela cena dos skatistas, sabe? Massa demais. As freiras, pô. As freiras, cara. As freiras. Pra finalizar, né? O fato de que... Diga. Que eu lembrei de uma coisa agora, que ele, acho que numa conversa ali, quando o Champagne tá quase chegando no convento das freiras lá, alguém comenta alguma coisa delas cultivarem cannabis. Sim. E isso é inspirado numa parada real que tem mesmo nos Estados Unidos, no local, freiras que cultivam cannabis medicinal e coisa do tipo. Que loucura, cara, que loucura. Tem vários pezinhos em realidades, né? Esse filme, no fim das contas. Mas o que eu tava falando é o fato de que, por exemplo, o personagem do DiCaprio age como age, e tem toda a cena de perseguição dele em busca da filha, mas no fim das contas, a filha se resolve por conta própria, né? O DiCaprio não tem nenhuma contribuição para aquele desfecho. Ela é a personagem mais independente, autônoma do filme, né? Sim, e aí... E ela foi forçada a ser assim, de certa forma, né? Sim, mas e aí onde a gente puxa a mãe dela, né? Sim. Aí onde ela manifesta o que foi a mãe dela. A mãe dela também é outra personagem absurda de complexa, né? Depois do parto, a forma, o desfecho que eles dão bem no finalzinho pra ela, né? Também. Bom, filme maravilhoso. Queria saber de vocês se vocês acham que ele vai estar em quais categorias do Oscar pra encerrar esse programa. Todas. Eu chuto, que assim, né? Pra não acontecer um Coda... Né? Pra não acontecer, porque... Não, o Coda eu ainda tenho eu gosto de alguma coisa do Coda, mas o Green Book não. O Green Book já é complicado. Mas eu digo assim no sentido que, por exemplo, naquele ano, Ataque dos Cães estava engatilhado pra ganhar, sabe? Jamais E aí aceitarei. chegou no final, o Coda acabou ganhando, sabe? Porque a Apple fez uma campanha maciça depois que o filme conseguiu indicação, E né? meio que foi o segundo escolhido de todo mundo, né? É o que eles falam, pelo menos. Eu defendo o Coda. Tu gosta de Coda, cara? Coda é legal, só é um que bom filme da Sessão da Talvez Tarde. mais do que o Ataque dos Cães eu tenha gostado. Eu vi os dois na época, assim, não lembro direito, né? Mas eu lembro que... Mas sei lá, né? Mas já diz um pouco, não lembro direito. É um Oscar que não me marcou tanto. Eu chutaria, assim, que ele vai ser indicado em filme, direção, ator coadjuvante. Espero que atriz coadjuvante para Chase Infinity. Roteiro adaptado, fotografia, não sei se design de produção. Roteiro adaptado, a gente esqueceu, talvez importante de mencionar essa informação, né? Que o filme é baseado num livro. Ele é inspirado. Isso. Eu acho, pelo que eu pesquisei, que ele dá uma mudada só na época e tal, né? Que o livro acho que é totalmente anos 70 e o filme... Ele é inspirado em Vinland, do Thomas Pynchon, que é o mesmo escritor de Vício Inerente. Verdade, eu ouvi falar disso então, também. por isso mesmo que é essa loucura que né? De certa forma. Eu vejo muito do personagem do DiCaprio no personagem do Joaquin Phoenix em Vício Inerente, né? Nossa, agora tu fez um comentário agora que me fez fazer um link entre os dois filmes, né? Justamente, assim, pela abordagem que os dois dão, né? Porque o próprio Joaquin Phoenix no filme, ele é todo perdidaço, tá sempre chapado. E ele tá, assim, tentando modular... Ele é um detetive. Exatamente. Ele é um detetive. E ele ainda tem que tentar fazer uma investigação e tentar entender toda a coisa do que tá acontecendo, sabe? Que o filme vai em 200 tangentes, o Vício Inerente. É isso. Mais ou menos o que acontece no filme, de certa maneira. Porque da metade ele vai lá pro Benício Del Toro, tem que descobrir toda uma coisa. A diferença é que o Leonardo DiCaprio, ele ainda tá chapado, mas não tanto. Então, ele ainda tá lúcido. Falamos pouco do personagem do Benício Del Toro, né? Que então, tá incrível também. Quando o Maurício falou melhor ator coadjuvante, cara, eu consigo escalar todos os personagens desse filme pra serem indicados. O coadjuvante, o Benício Del Toro e o Champagne.
Nossa, tá ali meu dedo aqui alto agora na cabeça. Mas é... O Del Toro ali, tipo, nas situações mais desesperadoras possíveis, sempre em paz ali, tranquilo, sempre com uma cerveja na mão. E aí, muito a bom... dancinha na hora que ele tá aí sendo muito abordado. bom que ele com a cerveja na mão, tranquilo, na situação mais desesperada, o DiCaprio, sim, desesperado, aceita a cerveja da mão também. Ele ali, tipo, quase chorando ali, gritando, querendo se matar. Vai dar um golinho aí pra ver se eu acalmo. Viva sem medo. Que nem o Tom Cruise. E o fato de que ele comanda, ele ajuda todos aqueles imigrantes, né, que estão na Sim, cidade. sim. Meio que ele é Nossa, responsável por aquela ali, a hora rede, que né? mostra aquela coisa lá em cima, pá, nossa. É, fantástico, fantástico. Maurício estava falando das indicações, né? Filme, certeza, né? Já dá pra cravar. Queria ver quanto é que tá ódio pra postar nisso, porque eu já queria cravar agora e fazer muito dinheiro. Mas filme, roteiro adaptado também, acho que não... Inclusive, acho que ganha. Eu também... Ah, se bem que, né? Tem aquele Hamnet que tá pra lançar. Aham. E, pô, Não tô... não sabe? Filme... Tô meio por fora das coisas, assim, as previsões do Oscar e tal. Sei que esse é um grande... mas... Eu tô ansiosíssimo pro Agente Secreto, né? Então, Maluco pra ver também. Dia 6 de novembro, né? É 6 de novembro? 6 de novembro. Tô maluco Ele também. vai estrear junto com o novo Predador também, no mesmo dia. A sequência. esse não deve aparecer, acho. Efeitos visuais, vai cara. que me surpreende. Vai saber. Mas em atriz coadjuvante, eu acho que, além da Chase Infinity, eu acho que vai sobrar uma vaguinha pra Regina Hall ou pra... Qual é o nome dela? A Teyana Taylor. Teyana Taylor, exatamente. Porque elas são muito bem também. Bom, A Taylor é a mãe ou é a filha? a mãe. A mãe. A Chase Infinity é a filha. E ela precisa estar indicada, né, cara? Sim. Pô, e ela é super jovem, né? A atriz que faz a filha mesmo, ela tem o quê? 20... Ela é de 2000, ela tem 24. Ela vai dominar essa geração, sinceramente. Sim. Eu acho também que o filme pode pegar indicação em trilha sonora. Nossa, sem sombra de E dúvidas. som também. Efeito especial eu não sei, porque o filme ele é muito discreto nos usos, né? Mas falaram que fizeram um rejuvenescimento digital no Leonardo DiCaprio no começo do filme e eu tô assim, aonde? Cara, isso foi uma coisa que eu percebi na hora que eu vi. 16 anos depois, pra mim, continuou todo mundo com a mesma cara. Não envelheceu uma ruga. Isso é verdade. A menina que era um bebê e passou 16 anos, beleza. Ela deu Nem pra o perceber. champanhe, cara, ficou O envelhecido. Chappelle continua feíssimo, né? Tá muito feio no começo e tá mais feio no final, assim. Mas o DiCaprio, ele tá meio Chaves, assim, né? Na primeira vez, assim. Acho que o cabelo dele ajuda um pouco a tu dar uma ideia que ele é mais jovem, etc. Mas tem, né? Tem. Acho que ele não tem tantas linhas de expressão, por exemplo. Ele tá um pouco mais liso. Sim, mas ainda assim não dá pra perceber. Acho que se for o caso, assim, o filme já merece indicação, porque vai perder pra Avatar de qualquer jeito, né? E então, o caso ele vai merecer indicação só por não ter chamado atenção pra esse rejuvenescimento digital, porque todo filme que usa, a gente percebe. Um dos melhores, eu acho que usou foi justamente o do... Recentemente o Indiana Jones. Eu não vi. Ficou tosco. Tu achou tosco? Nossa, no Eu cinema, pelo menos, eu achei que ficou muito bom. Foi legal, mas o... não, eu não tô pensando no rejuvenescimento. Tá pensando no filme? Ah, tá. Não, eu tô pensando no depois ele velho, Indiana Jones... Um bonecão ali no meio das cenas de ação, paz, rolando pra lá e pra cá. Daí isso aí eu lembro que eu achei meio... Não tem muito o que reclamar dos bonecos, né? Mas é inevitável, né? Mas outro também que eu achei um dos melhores foi justamente do último Exterminador do Futuro, que a primeira cena mostrava a Linda Hamilton e o jovem Edward Furlong, como o John Connor. Nossa, eu não vi esse filme. E eu achei, assim, cara, absurdo o que eles fizeram. Não sei se mantém hoje em dia, se continua melhor do que antes, né? Mas o efeito que fizeram do rejuvenescimento digital deles no Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, eu achei, assim, espetacular como eles fizeram. Até hoje eu só vi os 2 primeiros. Quando falam sobre rejuvenescimento digital, eu só penso em irlandês e eu não também consigo pensei lembrar. A primeira coisa que me veio à mente. Eu não cito porque eu não quero entrar nesse tópico, porque o filme é excelente, mas Sim. o rejuvenescimento é meio triste, assim, cara. Meio estranho. Não dá pra... E eu achei que na época ficou muito bom na época, tá? Não sei se... Eu não revi o filme desde o lançamento, mas né? já tinha um incômodo, né? Porque tem aquela questão que é difícil acertar o ponto. Porque, assim, ó, se é numa cena pequena, de curta duração, que nem alguns filmes da Marvel que eles usaram,
Uma das melhores foi justamente do Guardiões da Galáxia 2, que o Kurt Russell no começo do filme. É verdade. Aquela foi uma das melhores que eles fizeram e acho que até se mantém bem hoje, né? E no caso do irlandês, assim, como é uma coisa que é utilizada o filme inteiro, praticamente, né? Tu sente muito, né? Tu percebe mais, né? Então, quando é uma cena pequena que não dura muito, o impacto é maior, né? Quando o filme dura bastante, assim, com o caso do irlandês e o Velozes e Furiosos 7, por exemplo, né? Não tem como não perceber, né? Bom, pra mim, filme do ano, né? Melhor filme que eu vi esse ano. Comparação de irlandês com Velozes e Furiosos. Uma batalha após a outra. Em termos de técnica, Sim, né? Sim. De qualidade, né? Não é um Velozes e Furiosos, mas é um bom filme, já diria o Choque de Cultura. Pra mim, o melhor filme do ano até o momento. E eu vi uma avaliação que é a seguinte, porque parece que esse filme não vai se bancar nas bilheterias, né? Porque ele teve um orçamento de 150 a 170 milhões. Fez 40 e poucos milhões no primeiro fim de semana. Já passou de 100 milhões mundialmente, tá? Pelo que eu sei. Já passou? Mas ele tem campanha. Eu vi o pessoal falando com, tipo, vai ter campanha depois pra Oscar, etc. Mas eu vi que é uma aposta da Warner. Que é da Warner, né? Uhum. É uma aposta da Warner. É da Warner. Então não vai demorar muito pra sair na HBO. Não. Provavelmente daqui uns 2 meses, 3 meses já deve sair na HBO Max. Mas é uma aposta da Warner, enquanto um estúdio muito grande, em filmes que têm autoria e por isso repercutem muito ao longo do tempo e por isso repercutem inclusive em premiação. Uhum. E é mais ou menos isso que vai acontecer com Pecadores também. Só que Pecadores deu uma bilheteria muito grande, né? Acho que deu mais de 500 ou mais de 400 milhões, se eu não estou enganado. E é um caminho que eu tô disposto a aceitar nos blockbusters, sabe? Eu acho que é um filme assim que não vai ser facilmente esquecido. Ele vai ter que virar um clássico eu também acho. da década de 2020. Sim, eu imagino que vai ser também. Nas premiações, eu acho até que tem a narrativa toda perfeita pro Paul Thomas Anderson ganhar o Oscar, né? Porque... pra mim, assim, também em termos de direção, até agora foi a melhor. Sim, eu imagino que que nem aconteceu com o Nolan com o Oppenheimer. Ou com o DiCaprio e o Regresso. Exatamente. A narrativa perfeita para ganhar o Oscar do ano que vem vai ser com o Paul Thomas Anderson. Mas... nunca se sabe se acontece um Coda, né? Não fala isso. Eu vi muita gente achar isso. Eu não colocaria nem no meu top 5, talvez, apesar de ter gostado muito. Do filme? Mas tu achou o melhor do Paul Thomas Anderson? Não. Meu filme... O que eu considero melhor, e também é o meu filme preferido, é Trama Fantasma. Eu acho o filme mais fantástico da carreira do Paul Thomas Anderson. É o filme que ele tem, inclusive, maior controle sobre o filme em si, porque ele... além de ser roteirista, se não me engano, não é uma adaptação nenhuma, é um roteiro original. E dirigir, ele faz a fotografia desse filme. Uhum. E é fantástico, cara. A fotografia desse filme é um desbunde, assim, é absurda. Eu tenho que ver de novo, mas na época também eu já senti o impacto ali. Cara, tá absurdo. Tu vai lembrar da cena que ele tá desenhando na neve, né? Que ele tá, acho que nos Alpes Suíços, e na cena dos dois dançando num Ano Novo. Uhum. Cara, 2 cenas que estão na minha memória. Eu lembro mais da dança. E o diretor de fotografia frequente dele, o Robert Elswit, acho que falou que não gostou da fotografia do filme. Né, cara? Eles estavam juntos desde... Eu não lembro se eles estão juntos em Jogada de Risco, mas de Bug Nights até Sangue Negro, eles estavam fazendo todos os filmes com esse diretor de fotografia. Uhum. Eles brigaram em O Mestre, se eu não me engano, e daí no Trama Fantasma... Acho que eles votaram pra Vício Inerente, ele não gostou muito do trabalho que ele fez em Vício Inerente, e daí o Paul Thomas Anderson decidiu fazer a própria fotografia em Trama Fantasma. Eu boto uma batalha após a outra... Olha, Trama Fantasma, Sangue Negro e eu acho uma batalha após a outra. É o meu Jogada de Risco é um filme meio de difícil acesso, eu acho, né? Nunca tem nenhum stream. Eu tive que baixar, eu tive que achar um lugar pra ver. Eu tive que encontrar Não estou cometendo. Eu tive que encontrar um... Mas ele tá pra aluguel, se eu não me engano. É que esse filme geralmente no máximo... Vou até procurar aqui, mas eu tenho quase certeza que ele tá pra aluguel. Mas de fato é um filme que eu nunca vi estando em nenhum streaming. E é um filmaço, tá? Assistam vocês dois. Pra ti falta qual? Falta esse e Bug Nights. Bug Nights é... Tu tem que chegar hoje em casa, Maurício, e assistir Bug Nights, sinceramente. Vou tentar. Eu fui fazer a minha namorada ver esses dias, mas deu uns 10 minutos ali, ela já tava com sono e tal. Mas acho que é porque tava com sono mesmo. Porque eu acho que se engrenar, ela vai gostar. E, Bug Nights, ele tinha, se não me engano, 26 anos, cara, quando ele fez. 26 ou 27. Eu conseguiu extrair... mais impressionante com a dança dele. Ele conseguiu extrair uma puta atuação do Mark Wahlberg.
E uma conexão com esse filme, né? A escolha do Paul Thomas Anderson pra aquele personagem Bug Nights era o DiCaprio. Não sabia. Sim, ele queria o DiCaprio, só que o DiCaprio saiu pra fazer um filme aí que se chama Titanic, né? Naquele ano. Dele acabou trazendo o Mark Wahlberg, que também é uma baita de uma atuação. E em Bug Nights a atuação da Julianne Moore também é um negócio de maluquice, assim. Ele repete bastante os atores, né? Tipo, todos os atores que eu lembro de já ter trabalhado mais de uma vez com ele. A Julianne Moore também. Mas é que nem os grandes atores. Que nem, tipo assim, o Tarantino repete. Ele tem os seus amigos. O Scorsese repete, todo mundo também, né? Por exemplo, a Gina Malone, que apareceu no Vício Inerente, ela também aparece de forma invisível no Uma Batalha Após a Outra. Que ela Ela é a voz de uma das ligações do DiCaprio. Sério? Eu tava olhando... Quando eu vi o filme, eu tava vendo os créditos. Ela é o par romântico do coisa? Do Vício Inerente? Ela é quem é o... Como é que é o É a menina que desaparece em Vício Inerente, né? Cara, ela é uma moça que o Joaquin Phoenix entrevista na metade do filme, que ela mostra uma foto. Sim. Ela aparece ela não aparece numa Batalha Após a Outra, mas só com uma atuação de voz. E a Lana Haim também aparece também numa Batalha Após a Outra. Inclusive o Paul Thomas Anderson tá dirigindo quase todos os clipes, né, do Rain, assim. Ele tem uma... Do quê? Não sabe o que é a Rain? Sabe a menina de Licorice Pizza que aparece nesse filme também? Ela tem uma banda com as irmãs dela, né? Não fazia ideia disso. Sim, Rain. É só Rain, né? Eu adorei o Licorice Pizza, mas nem peguei que ela apareceu numa Batalha Após a Outra. Sim, Tu não percebeu. Eu não lembro o nome da atriz, assim. Eu adorei o Licorice Pizza, mas eu vi só na época. Né? Ela é que usa a peruca que tem a franjinha preta, assim, ó. Que ela é baleada logo no começão, assim. Eu sei que o Paul Thomas Anderson dirigiu algumas coisas, alguns clipes pro Radiohead. Ele faz tem um documentário curtinho, que na verdade é um clipe, né, de 36 minutos quem é o vocalista do Radiohead? Eu não sei, mas eu tô ligado, é da Netflix isso aí. Isso, né? Que é bem psicodélico ali. Isso, e a direção dele, e ele dirigiu a Fiona Apple também, que foi casada com ele, enfim. Bom, gente, o podcast vai ficando por aqui. Valeu, Wesley. Opa. Valeu, Maurício. Obrigado. Estão convidados para outras vezes. Aproveita, Maurício, e divulga o teu site, né? Tens o teu site de críticas. O meu site de críticas é o Críticas de Filme 1, numeral, né? Olha só, não sabia. .wordpress.com. Tudo que tu vê no cinema tá lá, né? DVD, streaming, tudo que eu estiver assistindo eu tô postando lá. E tem o meu Instagram também, o @MauricioComim1 também, numeral. E é isso. Show de bola, gente. Valeu, forte abraço. Podcast mais de filme por semana, hoje com quase 2 horas de duração. Vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.